são intérpretes, né, de um mundo que, na sua essência, continua sendo o nosso mundo de hoje. Né? Quando ele vai falar dos instrumentos de reprodução da hegemonia, como a escola, o exército, a igreja, o rádio, os jornais, os grandes meios de comunicação não existiam, né? Não tinha televisão. Mas ele começa a falar de cinema. Ele vê um potencial, digamos assim, por um lado, de reprodução da hegemonia da classe dominante, mas por outro lado, de contra-hegemonia. Nós vamos chegar aí nesse ponto mais para frente. Mas antever um mundo aonde as condições que vão se dar não são as condições do século XIX, mas são condições efetivamente do século XX e das condições do mundo que nós vivemos. Então, a preocupação do Gramsci é muito, digamos assim, o Gramsci é o último teórico marxista, digamos assim, que junta, mais ou menos, teoria e ação. Mas depois do Gramsci, ele foi para o que o Feiano chama de marxismo ocidental. O marxismo foi para dentro das universidades. O Gramsci é o último, Gramsci, Lucas, né? São os últimos que, na verdade, na educação do marxismo, ainda tem uma relação entre ação, a produção, o que ele está escrevendo, o que ele está pensando, são instrumentos para ação. Não no sentido de uma ação instrumental, não no sentido de uma ação estratégica, não são textos assim, por exemplo, há textos do Gramsci, os textos antes da cadeia, são textos de combate. Então você vê muitos textos em que alguns textos são datados. Mas a preocupação do Gramsci é mais ou menos o seguinte, é legal uma obra, né, ter uma obra, mas para procurar entender esse mundo que a gente vive e, ao entender esse mundo que a gente vive, tentar ter os instrumentos necessários para transformar. Veja que é no sul da Itália. O mapa da Itália é uma bosta, todo mundo conhece. Essa tesoura mostra um pouco a cisão que tem na Itália dela. Qual é essa cisão? Qual que é essa cisão importante? A cisão importante da Itália da época, que é a grande questão nacional da Itália, que o Gramsci vai chamar de questão meridional, é a divisão entre o norte industrial, urbano e rico, com o sul camponês e pobre. Quer dizer, a grande questão que vai atravessar a Itália é, na verdade, a questão da unificação da Itália. A unificação da Itália é uma unificação tardia do Estado italiano, né? E essa unificação, ela se dá de uma maneira imperfeita. Por quê? Porque você tem uma região da Itália pobre, e em alguma medida atrasada, e uma outra região da Itália rica e desenvolvida. Né? Isso é uma questão que atravessa toda a obra do Gramsci. Ele vai, inclusive, pensar sobre isso, como se dá a produção da hegemonia no interior de uma situação concreta, de uma formação social concreta como verdadeira. Tá? Ele nasce no sul da Itália, né? O pai dele é funcionário público, a mãe é dona de casa, mas é um funcionário público pobre e acaba perdendo um emprego em um determinado momento e as condições, digamos assim, da infância do Gramsci, na juventude, são condições muito precárias. Né? Mesmo quando ele consegue estudar, consegue se matricular numa universidade em Turim, fora do sul da Itália, né? Ele não consegue continuar a fazer os cursos em razão da doença que acomete, que vai acompanhar a vida inteira dele, que é uma deformação da coluna. Inclusive, tem um episódio até interessante. Quando prenderam o Gramsci, todo mundo achava que o Gramsci era um gigante, né? Porque ele era um deputado do PC italiano, enfrentou o fascismo mandou prender e tal. Né? Quando ele foi preso, e os prisioneiros o receberam, ninguém acreditava que ele era o Gramsci. Mas o Gramsci é grande, o Gramsci é um grande. O Gramsci tem 1,50 m. 1,50 m melhor que todos nós aqui, e tinha uma enorme deformidade na coluna. Né? Esse é um episódio que, na verdade, tinha uma fantasia de que era o Gramsci, mas, na verdade, a condição de saúde dele tem uma condição muito débil. E o desenvolvimento do capitalismo seria obrigatoriamente ter essa passagem da Rússia para depois você aumentar a evolução social. Os bolcheviques, até antes da Revolução, até poucos meses antes, achavam isso também. Todos eles achavam isso.
na Revolução, levaram, sobretudo no primeiro momento na 7 de abril, depois do conjunto do Partido Bolchevique, a mudar a sua formulação e dizer que, a partir das bandeiras do poder autônomo, que era uma forma de organização que estava injetada na sociedade russa, era possível, a partir dele, aumentar o poder proletário. Então, era essa formulação que estava presente, tinha uma diferença entre o que a gente chamava de socialismo revolucionista e o socialismo revolucionário. Tá? Então, o Partido Socialista Italiano, digamos assim, estava localizado numa dessas vertentes. Tá? O Gramsci dizia o seguinte, o Gramsci dizia que essa formulação, ela levava a uma certa passividade. Que essa formulação, enquanto a lei de Nós, que o Robert Luxemburgo estão aprendendo, né? O modo de fazer um diário na mão, o cálculo se preparava para dormir. Né? Tem uma piadinha lá que o autor faz aqui. Mas essa é uma polêmica dentro do Partido Socialista Italiano. E o que acontece, digamos assim, no Partido Socialista? O Partido Socialista está dividido em várias alas, no qual tem uma ala moderada, uma ala do centro, né? Aí estão os expoentes, o Laval, a ala moderada, o centro cultural e o Senado. Apenas você tem tempo, se não achar textos desses, uma ala mais radical, digamos assim, que seria aí que envolveria o budismo, o grande editorial. Bom, num determinado momento, isso não é mais possível a convivência dentro do partido. O partido se sente inclusive colocou palavras intelectuais em outro plano. Só ver, por exemplo, um babaca como o Arnaldo de Abreu fala mais opinião do que qualquer cara que escreve no jornal. Mesmo que ele seja um babaca. Mas ele é um babaca que cumpre uma determinada função de reprodução de ideologia. Ele vai, e tem de vários tipos. Quer dizer, não é só o Arnaldo de Abreu. Ele é que fala no Jornal Nacional, mas é aquele que fala no rádio, é aquele que escreve no jornal, é aquele que... Enfim, é uma noção muito mais vasta de intelectual. A gente pensa em intelectual como aquele cara que está sendo pago só para pintar. Mas, o grande intelectual é muito mais vasto do que isso. Ele está dizendo o seguinte, que nenhuma classe domina se não produz seus intelectuais. Nenhuma classe exerce hegemonia se não produz seus intelectuais. E os intelectuais são dependentes de cada sociedade. Por exemplo, os intelectuais, por excelência, de sociedade de tipo tradicional, que é a sociedade rural, são padres, né? O delegado local, né? Enfim, são intelectuais de outro tipo. Na sociedade capitalista, quer dizer, os intelectuais passam por todas as pessoas que estão, os técnicos que estão na empresa, né? E há intelectuais de vários tipos. Não há um intelectual. Os intelectuais são aqueles que sistematizam o pensamento num determinado momento e dão coesão, dão ordenamento à ideologia.